E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, tudo bem? Estão Boa tarde, escutando aí? pessoal. Áudio e som aí, vocês podem dando um ok, por favor, aí no vídeo e no áudio, por favor, quem estiver na sala com a gente. Só confirmando se está tudo certo para vocês. Estão escutando aí? Áudio e som aí, vocês podem dando um ok, por favor, aí no... Bora lá, Jackson. Bora, mano, vamos iniciar aí. Então vamos lá, pessoal, boa tarde aí para vocês. Para quem não me conhece aí, eu sou o Jackson, tá? E aí na outra ponta tá o David aí, colega meu, analista de dólar aí. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Para quem não me conhece aí, eu sou o Jackson, tá? E aí na outra ponta tá o David aí, colega meu, analista de dólar aí. E a gente vai estar falando um pouco para vocês aí do geral aí, tá? A gente montou um roteirinho aí para essa aula de hoje, um roteirinho aí de coisas básicas que muitas pessoas perguntam para a gente aí sobre o mercado, como que é a bolsa. A gente vai estar falando um pouco para vocês aí. Roteirinho aí de coisas básicas que muitas pessoas perguntam para a gente aí sobre o mercado, como que é a bolsa. E a gente vai falar um pouquinho aí como é que faz para abrir contas em corretora, como é que funciona a B3, se é comprador, se é vendedor, as corretoras, bancos digitais, alguns apps de notícias que a gente indica ter no celular. E a gente vai falar um pouquinho aí como é que faz para abrir contas em corretora, como é que funciona a B3, se é comprador, se é vendedor, as corretoras, bancos digitais, alguns apps de notícias que a gente indica ter no celular. Aí vamos explicar para vocês aí por cima um pouquinho aí do que é o investing, tá? O que é o investing e alguns aplicativos que a gente recomenda ter no celular, tá? Eu tava até conversando com o David agora antes de falar com vocês sobre o aplicativo que a gente utiliza bastante aí, o Investing, tá? Vocês estão vendo na tela aí, pode dar um ok aí quem estiver vendo. E aí, Paixão, beleza, cara? Tudo certo aí na Colômbia? Adriano, beleza? Só confirme aí se o áudio tá tudo certo. Quem mais estiver ao vivo aí com a gente aí, pode ir dando um ok, se tá tudo certo ou não. Então, beleza, vamos lá. Vai, David, fala um pouco aí para você aí, fala um pouco aí, cara, o que você tá enxergando aí no Investing. Esse aí, pessoal, é um site aí que a gente conhece aqui, tá no Brasil. É o é o br.investing.com, que ele dá algumas informações importantes aí pra gente do que tá acontecendo hoje. A gente só é feriado aqui no Brasil, tá? Mas as bolsas fora do Brasil estão funcionando normalmente. Aí o David vai comentar um pouco para vocês aí do que está acontecendo para fora do Brasil. Pode tocar aí, David, por favor. Beleza. Eu estava acompanhando o cenário externo aqui, faz um pouco tempo, pelo Invest mesmo, né? Vou compartilhar minha tela aqui.
Só um minutinho aí, pessoal. Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui o cenário dos emergentes aqui, né? Os pares de moeda emergentes para cima, né? Hoje. Estou vendo aqui o S&P e o futuros para baixo, um petróleo para cima aí, tá? Se a gente tivesse com a bolsa abrindo hoje, né, aberta, a gente poderia ter um dólar mais para cima aí, mais comprador, tá? Por causa do cenário externo. Ó, a gente tem aqui o nosso vizinho aí, ó, mexicano, chegou a bater 1,10% positivo hoje, tá? Temos aí o petróleo para cima e o DX e o DXY para cima também, tá? Para isso que eu acompanho o Invest, ver notícia, né? A gente tem um calendário econômico aqui também, que é muito importante para a gente, tá? Tivemos para a gente aqui, ó, feriado, tá vendo? Consciência Negra, tá? Tivemos notícia às 12h30 sobre o petróleo, tá? Amanhã a gente tem notícia também, ó, tá vendo? Às 10h30. Três touros aqui, ó, a importância, né? Pode dar uma volatilidade no mercado para a gente amanhã, tá? Temos o relatório de empregos aqui também. Ô, David, Meio-dia. Oi? coloca a sua tela aí no Zoom aí, cara, com tela cheia, que o pessoal não tá conseguindo ver. Não está conseguindo enxergar? Só um minutinho aí. Melhorou ou não? Melhorou agora? Ó, a gente tem aqui, ó, essa notícia, três touros, 10h30 e meio-dia, três tourinhos também, por ter volatilidade no mercado. Qual é o outro aplicativo que você comentou, Jackson? Mostra aí pra galera. Eu utilizo aqui o ADVFM, né, que é o site, aqui pelo site aqui da própria aplicação, ADVFM, que é para fazer um acompanhamento aí dos índices mundiais, né? E tenho também no celular o investing.com, que é o que o David já informou para vocês aí, e tenho também o Tradesmap, tá? Que é para a gente fazer acompanhamento aí do mercado geral, como é que tá as coisas lá fora do Brasil. Pelo Trademap a gente consegue fazer esse acompanhamento e de notícias também, e o ADVFM, que é esse site que está aí na tela de vocês aí, que eu utilizo para poder mostrar, para poder ver o que está acontecendo nos índices mundiais, por exemplo. Agora a gente está vendo aqui, ó, que Dow Jones está em queda, né? Isso por quê? Porque o Trump soltou uma notícia agora à tarde aí não muito boa, aí começou a balançar o Dow Jones, que automaticamente começa a movimentar alguns índices aí para fora do Brasil, que está aqui, que foi o que o David comentou aqui do Dow Jones e do S&P 500, por causa de uma fala não muito boa aí que o Trump soltou hoje, aí teve essa movimentação negativa aqui na Dow Jones. Aqui são o que? Os índices mundiais que a gente costuma utilizar, né? Quem opera tanto a Bolsa Brasileira quanto o dólar, e tem aqui um pouco do câmbio internacional. Aqui são os pares de moeda com o dólar, tá? Então, como é que tá os pares de moeda para fora do Brasil? Aí o Deit pode comentar um pouquinho mais aí quais são os pares de moeda que puxam aí o dólar, né, para baixo e para cima. Pode explicar um pouco aí, David? Então, o que eu acompanho, né? Os pares de moedas que eu acompanho. Eu não vou nem compartilhar minha tela, mas são os pares emergentes, tá? Vou pegar aqui o qual eu acompanho.
São quatro moedas em específico, tá? O USD MXN, né, que é o mexicano, o USD NZD, que é o neozelandês. Eu acompanho também o Lira Turca, né? E o sul-africano, né? O Rand sul-africano, que é o USD ZAR. Tá? Eu acompanho esses 4 pares de moeda e o índice do dólar futuro, que é o DX e DXY. Tá? Utilizam esses quatro pares de moeda aqui com a correlação com o nosso dólar aqui. Vamos lá, Jackson. O que mais que a gente tem a falar para a galera aí? Então eu vou falar para vocês aí, pessoal, um pouco meio que no geral, tá? Como é que funciona aí a parte de bolsa em si, tá? O que é a B3 ou qualquer outra bolsa fora do Brasil ou no Brasil. Então, qualquer bolsa funciona como? A gente tem que ter uma compra ou algum comprador e algum vendedor. Alguém ofertando alguma coisa e alguém querendo pegar essa alguma coisa. Alguém ofertando e alguém querendo comprar. Querendo vender ou querendo comprar ou querendo vender. Na bolsa a gente consegue operar nas duas pontas. A gente consegue operar tanto na parte vendida quanto na parte comprada. Então a bolsa funciona dessa forma. Então a gente tem os compradores, que normalmente a gente intitula aí pela cor verde, né, os compradores, e nós temos também os vendedores. E em cima disso daí é onde a bolsa se movimenta. Então como é que funciona? Então eu vou colocar aqui uma reguinha aqui, só para vocês entenderem como que é que funciona essa história. Então nós estamos aqui, né? CPF, pessoas físicas, aí temos aqui um CO que eu vou colocar de corretora, aí vou colocar aqui a B3 e vou colocar aqui um EMP, que seria a empresa que nós queremos comprar esses papéis. Por exemplo, uma Vale da Vida, ou uma Petro, ou qualquer outro papel, tá? Então, esse é o trâmite que tem que ser feito. A gente, pessoa física, abrir uma conta em uma corretora para poder chegar até essa empresa. Aí, o que acontece? Quem que é a B3 nessa história toda? A B3 é administradora desse meio de campo. Ela que administra a parte das empresas com a pessoa física, colocando as taxas de mercado, e intitulando esse preço tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Isso quando fazem IPO, que é a entrada na bolsa de uma empresa nova, ou quando fazem saída, ou qualquer tipo de coisa. Então é assim que funciona a parte da B3. Alguma coisa para pontuar aí, David? Não, pode seguir aí. Então é assim que funciona. E nós aqui eu e o David, nós somos parceiros e sócios em algumas coisas aí, tá? E o David ele é mais voltado para o mercado de dólar e ele tem uma parceria com uma corretora aí chamada Genial, a corretora é Genial, tá? É a parceria dele pro dólar, ele consegue alguns benefícios aí junto a Genial, consegue algumas taxas melhores aí, se eu não me engano, 0,08, né, David? Isso, 0,8. A corretagem está 0,8 centavos. 0,8 para futuros, né? Isso. Então o David consegue aí na Genial 0,8 para futuros, tá? Que isso é uma taxa bastante baixa aí. Essa é a corretora que o David e nós somos parceiros para futuros. E nós temos uma outra corretora também aí para futuros também e para os outros papéis. O futuro nessa corretora XP, que é a corretora que eu sou parceiro também, ela tá 16 centavos. Jackson, mas a Genial tá 8 centavos, tá mais barato. Realmente tá mais barato para futuros. Aqui na XP,
a gente vai ter descontos especiais nos outros ativos, tá? O que seriam esses outros ativos? Seriam ações, commodities, fundos imobiliários, que é de graça na XP, e assim sucessivamente. Então a gente tem essa parceria aí, tanto com a Genial, quanto com a XP. Então quem quiser abrir conta na Genial, na XP, é a nossa recomendação aí, minha e do David. E se quiser descontos especiais em alguns cursos pela XP, eu consigo alguma coisa, tá? Que eu sou parceiro da XP, estou trabalhando junto com eles aí, eu consigo algumas coisas aí para quem quiser e tiver interesse de fazer parte aí desse mercado aí, junto com a XP. Mais alguma coisa aí, deixa para pontuar sobre a Genial? A Genial também ela tem todas as plataformas, né, que para fazer a operação day trade, swing trade, ou position a R$ 29,90, tá, mensal. Isso que ele está querendo dizer é o que, pessoal? São plataformas, tá? Que a gente pode operar qualquer ativo na bolsa por plataforma, que seria uma plataforma ou a Trade, ou a MetaTrade, ou Profit, ou Trade. Tem várias plataformas. E hoje a Genial tem um desconto aí na plataforma Profit Pro, que a gente paga R$ 29,90 por mês. Isso na Genial. E a Genial tá dando Profit Pro, né, deixa? É R$ 29,90, né? Toda a linha da Nelogica e do Trade a R$ 29,90. R$ 29,90, tá? E a XP, que é a corretora que eu sou parceiro, ele tá dando Profit Trader, tá? Que é um Profit para quem é trader, para quem faz operação de trader, que é uma operação de day trade, que se encerra no mesmo dia, tá? Então tem o Profit Trade pela XP e pela Genial, tem o Profit Pro por R$ 29,90 ou qualquer plataforma da Neológica e da Trade. Beleza? Então essas são as duas plataformas que a gente recomenda vocês terem pelo menos uma delas para poder fazer qualquer tipo de operação dentro da Bovespa, tá? Mais alguma coisa aí, David, sobre a Genial? Inclusive tem a parte do simulador também, tá? Que é gratuito, já vem com simulador também. Para aqueles que estão querendo ingressar agora, né, no mercado, antes de colocar o capital a risco, né? Seria legal ter uma plataforma, conhecer a plataforma primeiro, né? Fazer alguns testes, simulador, procurar estudar, né? Para depois entrar no mercado com capital mesmo para trabalhar como day trade ou swing trade. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouco agora aí para vocês sobre bancos virtuais, tá? Que hoje vamos dizer que é um pouco a moda, é o que está em ascensão aí, é a parte de banco virtual, né? A gente escuta muito falar aí em banco virtual, em XP, desculpa, em Banco Inter, em... Ajuda aí, David, mais banco virtual aí, Banco Inter, Original. O que a gente tem aí, Paixão, no Nubank também. Nubank? O que a gente tem aí, Paixão, na Colômbia de banco virtual? Digita pra gente aí, Nubank. Então a gente tem alguns bancos virtuais aí. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz pra gente, tá? Jackson, David, os bancos normais vão acabar? E aí, David, o que você fala aí, pessoal? Vão ou não? Não. Por quê? Bom, eu acredito que ainda não, né? Porque pessoas físicas, né, elas têm muito capital, né? E não tem ainda aquela confiança de colocar todo o seu capital nos bancos virtuais. Então, eles preferem mais a loja física, né, que é o banco físico, para poder ter o seu dinheiro capitalizando ali, né, que nas agências mesmo, onde você tem o atendimento físico, né? E isso quem não tiver dinheiro guardado embaixo do colchão, né, David? Com certeza, né? Que é o que a gente vê muito aí, é o pessoal meio que querendo investir, né?
mas fica meio despreparado, né, para o que fazer, como fazer, por onde fazer. Então o pessoal fica meio despreparado para isso daí e fica meio que com medo de colocar esse dinheiro aí em bancos 100% digitais, né, que as pessoas que não tiveram essa obstrução financeira ainda tem medo, né, de colocar o dinheiro 100% em conta virtual, né, em conta de banco digital. Então, aí falamos um pouquinho aí sobre bancos virtuais, sobre corretoras, bancos digitais, e não precisa ter medo, tá, pessoal? Simplesmente é abrir a conta nesses bancos, é tudo digital, é tudo online. Como igual o Deixe falou, a gente não tem nenhuma agência física para poder ir lá e falar, bater o dedinho na mão lá e falar, quero abrir uma conta. É tudo virtual, é tudo pela internet. Então a gente tem essa comodidade aí, né, de poder fazer todas as transações direto do conforto do nosso lar. Mais alguma coisa aí, Deixa, do aplicativo? Não. Sobre o aplicativo, não. Fala um pouco aí pro pessoal agora sobre as taxas e os juros aí, Deixa. Selic, IPCA, CDI, o que você tiver em mente aí para explicar pro pessoal como é que funciona. Agora você pegou de calça curta, velho. Não preparei nada aqui. Então Mas manda bala aí. Deixa que eu toco, mano, deixa que eu toco. Vai lá. Então, Selic, pessoal, para quem não conhece, o que é a Selic, tá? O pessoal fica preocupado aí quando escuta essa palavra Selic, né? Que todo mundo tá falando aí, é a moda de 2019, né? A famosa Selic, aonde que tá, para onde ela tá indo, o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo, e todo mundo fica com medo. Então, a Selic nada mais é do que uma taxa de produtos vendidos e comprados no mercado. E essa taxa que a gente tinha é o que nossos investidores externamente veem fora do país, tá? Então a taxa Selic nada mais é do que a taxa de compradores e vendedores no mercado de varejo, por exemplo, tá? Então é uma taxa que o Bolsonaro vê com a proposta, e não defendendo nenhum partido aqui, tá? Quando eu falo em Bolsonaro, é lembrando que é o nosso presidente hoje, né? E é a pessoa que está à frente aí, é a pessoa que está à frente do nosso país e está administrando aí, ou bem ou mal, mas está administrando o nosso país. Então a gente tinha uma taxa Selic aí no começo do ano que estava em torno de 12,89. Hoje nós estamos aí no mês 11 e essa taxa, só confirmar aqui quanto que está essa taxa hoje, agora, que eu tenho uma planilha aqui que eu vou depois passar para vocês, ó, a taxa Selic hoje está em torno de 5,5. Então essa taxa que estava lá em janeiro em torno aí de 12,89 caiu hoje para 5,5. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que o Brasil está melhorando ou está piorando? Logicamente que o Brasil está melhorando, porque essa dívida que a gente tem externamente com a dívida externa do Brasil, ela caiu de 12,89 para 5,5. E a tendência é, daqui para o final do mês, essa taxa cair mais ainda, chegar em torno aí de 3,5. É o que o Bolsonaro quer aí para o final de 2019. Eu não acredito que isso aconteça, tá? Mas dia 11 de dezembro, a gente vai ter o cupom, que é uma reunião que tem no Brasil, né? Que é para poder definir esses juros do Brasil. Então vai ter uma reunião dia 11 de dezembro, que eu creio que eles vão colocar essa taxa Selic aí, essa taxa Selic para 4,5. Alguma coisa para pontuar aí, Dave, sobre a Selic? Não, é isso aí mesmo. Inclusive os DIs, né, já estão precificados, né? Fala pro pessoal, David, o que é o DI, cara, por favor. DI os contratos de DI são contratos de juros, né? A gente trabalha com DI futuros, né? Se opera DI também, tá? DI futuro, mas o capital tem que ser um pouco grande, né? Quem opera mais DI é pessoa jurídica, tá? Físico tem que ter um capital bom para se operar ele, juros futuros.
Então, os DIs, eles são precificados mediante a taxa Selic, né? Que é eles medem, né, as taxas Qual e DI que vai você está usando, David? 25 ou 23? 21 por enquanto. Tá aí, pessoal. Tô mostrando na tela aí para vocês o que, que é um DI, tá? Aí, esse é o F21, já está precificado a 4,5, né? Isso. 4,60 ali, ó. Isso aí. Então, o que, que Tá seria isso, vendo? David? Explica pro pessoal. É o juros no quê? É o juros da taxa Selic mesmo, né? Que eles precificam esses juros para janeiro 21. Esse é o ativo que vence em janeiro, dia 21, do ano de 21, em janeiro. Tá? Então, eles já estão trabalhando com a precificação da taxa da Selic. Tá vendo? Que a gente está ali trabalhando na casa dos 4,5%. Tá? Se a gente viu os juros mais longos, já está um pouco maior. Entra aí no F23, 23 ou 25. 25, né? Isso. 6,39. Tá vendo? Já estão precificando uma Selic aí a 6, entendeu? Já para longo prazo, que eles não acreditam que a longo prazo se mantenha essa taxa de juros aí a 4,5%. Então, vamos mostrar aí a Selic numa próxima aí, ó. Vamos mostrar ela em DI 23, por exemplo, que ela está em torno de 5,8, tá? Então, é isso que o David está falando para vocês. É a precificação que a gente tem. Nós que operamos o dólar aí, ou qualquer ativo dentro da bolsa, a gente precisa ficar atento a esses papéis aqui, que são os papéis de juros que movimentam o mercado. Pode continuar, David. Fala mais um pouquinho dele aí. Não tem muito o que se falar dos DIs, tá? Na realidade, eles só precificam os juros curtos e os juros longos, tá? O juro curto já está precificado, né? Já está aí a 4,5, e os juros mais longos, né, eles já estão precificando a 6, né? O 25 a 6 e o janeiro 23 a 5,5, não é isso? Você tirou o janeiro 23? Coloca aí pra gente. É 5,5%, né? Bom, de juros, o que eu tenho para falar é isso aí, pessoal. É só uma palhinha mesmo do que é referente à taxa Selic aí. Cadê seu áudio, Jackson? Ô, desculpa aí. Então fala um pouco aí, pessoal. Ô, David, fala um pouco pro pessoal aí sobre o petróleo, né? Que tem o petróleo WTI, o petróleo Brent, e nós temos o ouro. Então explica pro pessoal aí o que, que são esses ativos aí e o que, que eles interferem ou ajudam na operação do dólar. O que se entende de petróleo, né? Petróleo WTI e o Brent. A gente tem o petróleo à vista, né? E o petróleo futuro, tá? Isso numa correlação normal, tá? Quando o petróleo se encontra para baixo, né? Com a sua variação para baixo, tende ao mercado de dólar dar uma correspondida para cima, e ou vice-versa, tá? Mas isso não é 100%, como eu vou dizer, factível, né? Vai de acordo a toda a correlação externa, tá? Se a gente for ver aqui, a correlação É, externa hoje. é aquela, né, David? É que a gente sempre fala, né? O pessoal às vezes pergunta: ah, mas e a relação do índice e o dólar? Se o índice está subindo, o dólar está baixando, o que, que você responde aí, David? Nem sempre, não é 100%, tá? Porque às vezes
O pessoal está tomando dólar e está tomando bolsa também, tá? Que o dólar, ele tanto é negociado para especulação e os institucionais, tesourarias operam, e principalmente os gringos, né? Os estrangeiros, quando eles vendem bolsa, né? Eles têm que se proteger em algum lugar. E eles se protegem em dólar, tomando dólar, tá? Isso é o que o, o que eles fazem para a moeda de proteção aqui no Brasil, tá? E o petróleo é a mesma coisa. Às vezes o petróleo está para cima, mas nem sempre a correlação com o nosso dólar aqui vai ser para baixo, tá? É a mesma coisa o ouro, né? A moeda é um papel de proteção, tá? A gente já está com uma variação de 0,7%. Eu acabei de olhar antes da gente começar a live, né? O ouro ele estava negativo, já passou a virar positivo. Tá? A gente já está com uma variação aqui de 0, quase 10% positivo. Tá? Isso é o quê? É uma moeda de proteção, um papel de proteção caso ocorra o que está acontecendo no cenário externo hoje, né? Tá tudo positivo para as emergentes, os índices, bolsas, tudo para baixo. Então a proteção deles é no ouro, tá? Vai lá, Jackson, manda bala aí. Então agora eu vou falar um pouco para vocês aí de alguma coisa que vocês já devem ter visto aí em alguns bancos, em algumas corretoras não, né? Mas banco ou alguma propaganda em algum lugar. Essa propaganda assim, ó, CDI a 103%, CDI a 115%. Então o que quer dizer isso, tá? Isso aqui nada mais é do que um índice, igual a gente tem um índice aí Ibovespa. Isso aqui é um índice que os mercados utilizam para as pessoas leigas, né? Por que tem muita gente que tem medo de fazer operações aí na bolsa ou fazer operação em qualquer ativo, né, de renda variável? Porque é muita letrinha, é muito mimimi, vamos dizer assim, é muita sigla. Vocês estão vendo aí, por exemplo, a gente já falou aí em DI, já falamos aí em juros, já falamos em CDI. Isso são o quê? São letras, são siglas que o mercado coloca para a gente, para pessoas que não têm conhecimento de mercado, para assustar mesmo. Esse monte de sopinha de letra, para quê? Para a pessoa física ter medo de ir para a bolsa. E a gente está aqui desmistificando isso, que não precisa ter medo da bolsa, desse monte de sopinha de letra, nada mais é do que sigla, para poder assustar a gente do que é possível fazer e possível ter os ganhos aí dentro do mercado. Tem o David aí que já está operando aí o ativo dólar. Há quanto tempo, David? Mais ou menos aí uns 2 anos e meio, 3 aí. O David opera o dólar há 2 anos, 3. Então hoje ele tem renda somente do dólar. Eu opero os outros ativos aí de mercado, as ações, por exemplo, eu já opero tem 10 anos, tá? Fazendo position trade, fazendo swing trade e agora fazendo day trade também. E o David foi o que me apresentou aí no mercado de dólar, dólar futuro, né? Que é uma moeda cambial. A gente precifica o dólar para o dia seguinte, né? Então, voltando a falar aí sobre o CDI 103%, o CDI 115%. O que seria isso? Então, nada mais é do que uma continha que a gente tem que fazer. Se a gente vê qualquer informação dessa, por exemplo, um CDI que está pagando 115%, ele nada mais está pagando do que uma conta que a gente faz em cima da Selic. A Selic hoje está em 5,5. Então a gente multiplica pelo valor que se dá no CDI, 115. Aí a gente vai ter o valor real de quanto que esse CDI está rendendo. Alguém arrisca aí? Fazer essa multiplicação aí, postar para a gente aí quanto que está o CDI 115? Então esse CDI 115 é isso, tá? Nada mais de como que é composto esse cálculo, tá? É a taxa Selic multiplicado pelo valor do CDI. Alguma coisa aí, deixa para posicionar?
Não. Manda bala aí. Cadê o pessoal interagindo aí com a gente aí? Conseguiram fazer a conta? Se não conseguiram, podem falar aí que o David ou o Adriano faz pra gente. Grande Paixão! Isso aí, Paixão. Então, o CDI que está 115%, ele está rendendo nada mais nada menos do que 6,3, tá? Ao ano. Então, quando eles vendem essa propaganda aí de CDI a 115%, isso aí é um valor ilusório, tá? Que não existe. É um valor de 6,3, que é os juros que esse ativo aqui que ele está vendendo vai render ao ano. Sabia dessa, David? Já tava na calculadora aqui, filho. Só tava esperando o pessoal falar. Aí sim. Então é assim que funciona o CDI, tá? Então é uma taxinha, um nome, né? Um indicador que muitos bancos utilizam para poder fazer com que a pessoa vá lá e faça: ah, não, esse aqui, CDI a 115%, é um CDI maravilhoso. É, realmente, é um CDI maravilhoso, mas não é 115. Ele é o quê? Ele é 103, ou desculpa, ele é 6,3. Então é isso que é um cálculo de CDI que ele é embasado em cima da taxa Selic. Então é esse cálculo que é feito para poder nomenclaturar e para poder a gente saber realmente quanto que vale um papel quando tiver com essa nomenclatura de CDI a tantos mil%. Beleza? Que nem o pessoal fala, né? CDI é 115%. Se você colocar o dinheiro lá, vai render 115%, mas eles não sabem o que tem nas entrelinhas, né? Ele não sabe que foi a conta, né? Então ele só quer Isso. saber do quê? Do 115% lá para ele, que é de CDI. Quando ele vê 115%, nossa, né? Pensa que é aquele valor absurdo e acaba sendo ilusório, né? Como você mesmo disse aí. Exatamente, que a conta que a gente fez é um valor aí que, obviamente, está melhor do que a poupança, né? Que a nossa poupança brasileira hoje está em torno de 4,5 ao ano, que isso vai dar aí mais ou menos 0,37 ao mês, certo? Se eu me falhei a cabeça aí. Não, Kelly, a Selic hoje ela está em 5,5, tá? Essa atualização que eu mostrei aqui nessa planilha é a atualização em real time. Adriano, você pode escrever para a gente aí, por favor, de onde que vem essa informação aí no chat? Essa informação, desculpa, a Selic acabou de confirmar aqui, ela está em 5 mesmo, tá? A precificação dela para a próxima Selic é em torno de 5,4. Então está aqui na tela para vocês aí. Essa taxa Selic aqui atualiza nessa planilha automaticamente, de acordo com o site que a gente puxa essas informações aí. Então a Selic hoje está em 5,0. E vamos ter cupom aí no dia 11 de dezembro, que quer levar essa Selic para 4,5. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa mais alguma coisa aí para pontuar sobre essas taxas? Não, é isso aí mesmo. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? Acho que era só a Kelly mesmo que eu devo ter confundido. Não, foi na hora que eu abri a planilha que ela mostrou 5,5. Isso que eu ia falar para você, que ela tá assim. Como ela faz atualização em real time, na hora que eu estava utilizando ela devia estar em 5,5, né? Que foi algum cálculo que ela fez. Aí agora, quando a gente clica no atualizar, ela vai atualizar de acordo com as fontes que eu tenho. Que essa planilha aqui é uma planilha que a gente comercializa, tá? A gente, tanto eu quanto o David, nós somos programadores e temos alguns parceiros que desenvolvem planilhas para a gente, indicadores para utilizar dentro do Profit, tá? Indicadores para quê? Seria um indicador aqui, por exemplo, esse indicador que vocês estão vendo aí, ó, essas linhas vermelhas e essas linhas verdes, é um indicador de como se operar. De repente você vir lá e falar, vou comprar aqui e vou vender ali. A gente tem um indicador
que pontua isso para a gente da melhor forma possível de como operar esse ativo, né? Que é o dólar. Então, o David desenvolveu esse indicador. Depois que a gente terminar a live, quem tiver interesse aí é só perguntar para o David ou para mim, que a gente informa para vocês o preço, como é que funciona e explica certinho quem tiver interesse, tanto no indicador, que é o indicador de frequência em cima do dólar, quanto essa planilha aqui, que é a planilha para ativos da bolsa, tá? Para todas as ações que a gente tem na bolsa, essa planilha hoje que eu tenho é automática e a gente comercializa ela também, para quem tiver interesse, que agora vem uma informação importante, né? Que a gente não ia fazer uma live aqui e ficar só de blá 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 para vocês, né? Então a gente vai distribuir, eu vou distribuir uma informação aí que eu creio que seja bastante importante aí para quem é leigo de mercado, né? Então hoje, dentro da Jackson, bolsa, só rapidão, só deixa eu responder uma pergunta aqui do Paixão. pode responder. Ele perguntou aqui sobre DI, que foram mostrados, são contratos de DI futuro, mostrando uma expectativa futura do juro ou são valores reais? É uma expectativa dos juros, tá? Eles precificam os juros, tá? De acordo com uma expectativa que eles têm, quem está fazendo A precificação de mercado. a precificação do mercado lá, né? Por exemplo, o que tem mais liquidez hoje é o janeiro 21, 23 e o 25, tá? O 21, ele já está precificado... Você consegue voltar lá, Jackson? Volto sim. Por favor. Porém, a Selic, eles pensaram que eles iriam conseguir o cupom dessa última vez que teve a reunião para 4,5%. Não conseguiram, conseguiram para 5%, né? E se a gente for ver o janeiro 21, ele está a 4,5%, né? Se eu não me engano, né? Já vou colocar ele, só um minutinho. Qual que você quer? É o 21. Então, ô Paixão, o DI seria o quê? Aqui no Brasil a gente tem os tesouros nacionais, né? Creio que você deve conhecer também. E quando você estava aqui no Brasil, você já deve ter visto falar nisso. São os tesouros nacionais. Então, os DIs e os juros são precificados justamente em cima desses papéis, tá? Que é o papel do governo que o Tesouro Nacional toma conta. Então, quando a gente falar em DIs, são esses ativos que o governo precifica, tá? Pode continuar, David. Tá vendo que a gente está precificado ali, né? A 4,60, né? O janeiro 21. Então, eles estão na expectativa do quê? Que os juros, nessa próxima reunião do Copom, eles consigam baixar para 4,5%, tá? Porém, a expectativa do janeiro 23 e o janeiro 25 já é um pouco maior. O janeiro 23 a 5,5% e o janeiro 25 a 6,5%, tá? Essa é a expectativa do mercado referente aos juros, tá? E agora continuando falando para vocês aí um pouco sobre os papéis que existem dentro da bolsa, tá? A gente hoje tem 4 papéis aí, 4 empresas. Eu não costumo, acho que já falei isso algumas vezes aí para o pessoal que faz mentoria comigo, pessoal que faz curso comigo, até mesmo para o David, que eu costumo falar que a bolsa brasileira não é uma bolsa. Eu costumo falar que ela é uma pochete, tá? Porque ela é muito pequena e a gente só tem ela no Brasil, por enquanto, tá? Existem especulações aí, existem grandes analistas de mercado que dizem que a bolsa brasileira vai ter uma outra concorrente aí logo em breve. Eu não sei dizer quando, nem como, nem por quê, mas vai existir uma outra bolsa para concorrer com a B3 aí logo em breve. Então, a gente tem alguns papéis aqui que movimentam não só a bolsa, como qualquer ativo, tá? Que está dentro da B3, tá? Que são essas 2 empresas aqui, mais 2 bancos. Que um deles foi onde eu trabalhei há alguns anos aí, e o outro é um concorrente direto. Tá? Então, a gente tem esses 4 papéis aí, que precificam a B3, que mandam na B3, vamos dizer assim, entre aspas, tá?
Então, o que seria isso? Que qualquer um desses ativos aqui, desses papéis, se eles baterem muito ativo dentro da Bolsa Brasileira, se eles colocarem muita compra ou muita venda, a B3 vai sofrer com esse balanço, porque ela é a única empresa, e essas empresas aqui, perto da B3, elas são fortes. Então, a B3 se torna uma empresa fraca frente a essas empresas. Então, qualquer um desses ativos aqui, se colocar um preço no mercado, eles vão movimentar a B3 e qualquer ativo que estiver dentro dela. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando teve a queda de Brumadinho e de qualquer outra barragem aí. A Bolsa Brasileira acabou se movimentando por conta da Petrobras. E voltando a falar aí para vocês dos papéis, né, que eu estava pontuando antes do Paixão perguntar dos juros, hoje a gente tem na nossa Bolsa Brasileira, eu vou até separar aqui, para ficar bem destacado para vocês entenderem, tá? Então a gente tem hoje 525 ativos, tá? Papéis, empresas dentro da Bolsa, tá? Isso é uma informação aí que eu tô soltando para vocês falar, o Jackson e o David vieram fazer uma live e não soltaram nenhuma informação importante, boa pra gente. Então tô soltando informação para vocês aí, muito boa, que custa pra gente conseguir esse tipo de informação e mostrar ela para vocês, tá? Acho que essa cor não ficou muito boa, eu vou colocar um preto. Então hoje a gente tem 125 papéis dentro da B3. Desses 125 papéis, nós vamos ter 55 papéis voláteis, tá? Opa, volátil. A gente tem 55 papéis voláteis. Desses 55 papéis que têm volatilidade na bolsa, somente 28 papéis são bons para ótimo de se operarem, tá? Então, hoje é assim que a Bolsa Brasileira se comporta. De 225 papéis, eles caem para 55 papéis voláteis, para 28 papéis bons para se operar. Ô, Jackson, então, esse 28 papéis seriam para day trade, né? Não, papéis para fazer qualquer coisa. Tanto para day trade, position e swing. Legal, é só para falar para a galera. Então, isso daí é assim, tá? Então, desses 525 papéis, aí cai para 55, que cai para 28. E vou ter que fazer o jabazinho de novo, e tá nessa planilha. Esses 28 papéis que vocês acabaram de ver, ela tá precificado para mim nessa planilha que eu desenvolvi junto com o amigo, tá? Então tá aqui os papéis que a gente tem precificado naqueles 28 papéis que eu mostrei para vocês, que sobram de papéis bons para se operar na bolsa, tá? Então, desses 28 papéis que a gente tem, desses 525, só sobram única e exclusivamente 28 papéis ótimos para operar dentro da bolsa. Então, de uma bolsa de 525 papéis, apenas 28. Então, a gente tem que acertar esses 28 papéis para conseguir fazer qualquer operação de day trade, swing trade ou position trade. Quer pontuar alguma coisa aí, David? Lembrando que, em comparação às outras bolsas internacionais, aí a nossa bolsa é minúscula, né? Como você disse, é uma pochete, né? Ainda tem muito que crescer aí no Brasil, referente a mercado financeiro, tá? Estados Unidos, David, tem quantas bolsas? 7 ou 8? Putz, não sei de cor aqui não, mas deve ser 7 ou 8, sim. Nessa parte aí. 7 bolsas tem os Estados Unidos, tá? Só para vocês terem nessa parte uma ideia de como que funciona aí a nossa bolsa e as bolsas fora do Brasil. Fora os papéis, né? Que são milhares de papéis dentro das bolsas, né? Exatamente. Por exemplo, Amazon, Facebook, Nike, Centauro, entre outros papéis que a gente tem fora do Brasil, inclusive a Petrobras e a Vale, que tem capital aberto fora do Brasil também. Agora eu vou falar Quer falar mais alguma coisa de dólar, David? Não, dólar tá tranquilo. Pode continuar aí. Então eu vou falar um pouquinho agora, David. Acho que é um assunto aí que não sei se você conhece muito,
ou pouco, acho que obviamente que você já ouviu falar, né? Mas acho que você nunca deve ter investido nele assim, tranquilamente. Então vou mostrar para vocês aí um dos sites que eu gosto, tá? E utilizo, que é o Clube FI. O que seriam isso? O que seria FI? FI é um fundo de investimento imobiliário, tá? Então, dentro da bolsa, a gente tem várias coisas. Nós temos o mercado futuro, que é o que o David opera e eu opero, que são os mercados derivativos e futuros, que seriam o dólar, o índice, o ouro, o boi, o petróleo. A gente pode operar qualquer um desses ativos, está dentro da bolsa, que eles são futuros. E tem os ativos à vista, que é a Petro, é a Vale, é o Bradesco, é o Itaú, é o Banco Inter, é Minerva, é qualquer um desses ativos aí que a gente tem na bolsa, tá? Então esses são os ativos que a gente chama de ativos à vista. E depois desses ativos à vista, nós também vamos ter os ativos que são fundos e fundos imobiliários, que são esses ativos que estou mostrando para vocês aí esse site. O que seriam esses ativos de fundos imobiliários? Seriam os ativos que nos dão dinheiro sem a gente ter nenhum tipo de imóvel. Então a gente vai ganhar dinheiro sem ter nenhum imóvel, tá? A gente vai fazer parte aí de um. A gente vai fazer parte aí de um. Vamos dizer assim, vamos ser dono mesmo, sócio de uma empresa e vamos receber o aluguel dessa empresa todo mês. Está precificado aí por um fundamento que a gente chama, uma taxa, um índice que a gente chama de dividend yield, que a gente tem em cima de qualquer um papel que trabalhe dentro da bolsa, ele nos paga dividend yield mensal, tá? Que esse dividend yield é de 0,6 a 6% mensalmente ou até anualmente. Então a gente tem esses fundos imobiliários. Eu vou colocar aqui um fundo qualquer, só para a gente começar a conversar e eu mostrar para vocês aí o que seria um fundo, tá? Então tá aqui. Coloquei aqui o FMOF11, que quem que é esse fundo? É um fundo constituído em 96. Ele é um fundo de condomínio fechado, que tem duração e objetivo de público investidor e incorporação em edifício, tá? Então ele está onde? Ele hoje tem construções na Barra Funda, tem construções perto de trem, e ele é dono de alguns shoppings de São Paulo ou regiões. E aí a gente compra esse papel que hoje está custando R$ 89,89 e a gente vira sócio dessa empresa e ele vai pagar um dividend yield para a gente mensal em cima de 89,89, ele vai pagar 24 centavos. Então a gente vai estar ganhando 24 centavos em cima de um único ativo que a gente virou sócio dessa empresa. Então é assim que a gente recebe aluguel, um dividend yield, em cima de um fundo imobiliário. Tranquilo? Conheci essa parte aí, David, fundo imobiliário? Conheci, mas não tão a fundo. Sabia que a gente fazia, receberia aluguel virava um sócio, né, das FIIs, né? Uhum. Mas não ia mais a fundo, não. É isso aí com você mesmo, o negócio é dólar. É isso aí, como dizem, né, cada um no seu quadrado, né? Aí a gente tem também aqui a parte de vacância. O que seria essa vacância? Ah, minha assinatura venceu, mas não tem problema. FMOF11, a gente coloca aqui em outro site, FMOF11. A vacância seria o quê? Quanto desse prédio que está ocupado? Uma vacância hoje ideal seria uma vacância menor ou igual a 21%, tá? Então, uma vacância de 21% significa que esse prédio está bem ocupado. Então, o que é esse aqui que a gente estava mostrando para vocês? Então, ele é um fundo imobiliário monoativo de gestão passiva de escritórios comerciais.
Tá? Então isso aqui é o que a gente chama que é um fundo de tijolo. A gente tem um shopping ou tem vários empreendimentos ou vários prédios que compõem esse fundo imobiliário. E em cima disso ele paga mensalmente para a gente um dividend yield de 0,53% em cima de 89,89, que isso significa o quê? 24 centavos. Tá? Então é assim que funciona a parte aí dos dividend yield em fundos imobiliários, tá? Ô Jackson, você vai passar o site para a galera aí ou não? Passo sim, pode colocar o Fund Explorer e o Clube FI. Eu jogo aí pro Beleza. pessoal aí no YouTube. Isso, joga aí para a galera. Então é o Clube FI, tá? E tem o Funds Explorer, né? Funds Explorer. E tem aquele outro lá também, né, David? O Meus Dividendos, né? Que a gente utiliza Isso, bastante, né? isso, tem ele também. Eu vou colocar o Investing e A um DVFM. outro. Isso, vou pegar aqui para eles. Pessoal, se estiverem gostando aí, não esquece de deixar um joinha pra gente aí, tá? Isso aqui Compartilhar o vídeo aí. é um projeto que a gente está pequeno. Por enquanto a gente está aqui com uma sala de 15 pessoas, mas eu espero que logo em breve isso expanda bem aí, para vocês verem. Opa, Herivan, você tá aí. Que legal. Legal que você tá aqui, cara. Vamos responder o Herivan aqui, desde um amigo meu aqui de quando eu fiz uma cirurgia no joelho aí, foi o meu fisioterapeuta que tomou conta. Oh, desculpa, não, Herivan não, Reinan. Reinan, uma conta básica de 89k investindo dá um retorno de 24,4. Isso em que time trade, o Reinan? Tá, você precisa me dar um tempo, cara, para eu te responder essa pergunta aí. Você quer esse retorno a curto prazo, a longo prazo, um day trade aí com o David, um position trade, mais 89 mil reais? E aí, David, quanto que dá para fazer num dia com 89 mil reais em dólar? Só fazendo conta. Dá uma margem de lucro aí, cara, baixa aí. Vou pegar a calculadora aqui, aguenta aí. 1%? Olha lá, errei, 240 no mês. Dá para fazer o que, David? No dia, com 89 mil reais. Aguenta aí. Gerenciamento de risco afiado, hein, David? Só um minuto que a gente já te responde aí, Renan. Continua aí com a live aí, eu vou responder nele no chat aí. Beleza, então vamos lá, continuando aqui na parte dos fundos imobiliários, né? Dos fundos imobiliários, então é isso. Então a gente tem um fundo imobiliário aqui que é composto de laje, que ele vai pagar 24 centavos em cima de 89. Então hoje, se você comprou um fundo imobiliário que foi 89 centavos, então sem você fazer, vou arredondar, tá? 89 centavos, então no mês seguinte você já ganhou quanto? Não precisa nem fazer conta, né? Você já ganhou 89,25 sem fazer nada. Sem fazer nada. Isso é o que a gente chama de renda passiva. O dinheiro trabalhando para você. Aí, Herivan, você tá aí, cara, também legal. Então, isso é o que a gente chama aí de renda passiva, tá? É o dinheiro trabalhando para você. Então, você comprou um fundo imobiliário. Hoje a gente está no mês 11. Se você comprou hoje, no mês 12 você já recebeu 25 centavos. Tá? Então, é assim que funciona um juros de 0,24 ao mês em cima de um fundo imobiliário, tá? Eu arredondei, Paixão. Foi um arredondamento aí que eu fiz aí de 53, né? 0,24 centavos. Mas essa conta aí mesmo. Gira em torno de 24 a 25 centavos aí, que você ganha de uma renda passiva, sem fazer nada. Simplesmente porque você comprou o papel, está acreditando que esse papel vai te dar um rendimento aí no próximo mês, e ele vai te pagar aí
pelo menos 25 centavos por você estar acreditando e investindo nesse fundo imobiliário. Ah, deixa eu jogar meu telefone também, né? Já que é para jogar o telefone. Bota o seu também aí. Vou colocar aqui. Já coloquei já. Isso. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho para vocês aí sobre fundos imobiliários, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aí de uma outra empresa que eu sou parceiro também. Aí o David, não, acho que eu já comentei para ele em algum momento. E é uma empresa mais voltada aí para o mercado de ativos, tá? De papéis. É a IUB. Essa empresa eu sou parceiro. Eu sou parceiro dessa empresa, tá? Conheço os donos dessa empresa. E para quem participou da minha palestra aí, né, David? Que você não participou, tá me devendo. Né? Então, eu sou parceiro dessa empresa IUB, que eles são o quê? Eles são um Google do investimento, tá? Eu vou postar aqui, vou colocar aqui para vocês, tá? Um valor qualquer aqui. Vou colocar, sei lá, 5 mil reais, tá? 5 mil reais em quantos meses que você quer resgatar? Eu vou colocar aqui o período mínimo de 6 meses. Aí se você der um search, igual eu falei para vocês, eles são um Google do mercado financeiro, tá? Então eles vão dar aqui para a gente quais são os melhores investimentos em renda fixa, em renda variável, em CDI, em CDB, em debenture, em qualquer coisa que vocês imaginarem, desde renda fixa a renda variável, quais são os melhores investimentos, tá? Então aqui, ó, se a gente entrar hoje, dia 20, hoje não, né? Amanhã, que a bolsa hoje não está aberta, amanhã, dia 21/11, se a gente entrar com 5 mil reais numa renda fixa, num tesouro direto, a gente vai ter uma renda aí, ó, ao ano de 7,34. Então esse dinheiro aqui já vai render em um ano, sem você fazer nada, sem fazer nenhum aporte, ele vai te render R$ 132, tá? Isso aqui numa renda fixa, em um tesouro chamado Tesouro Direto. Aí nós vamos agora aqui mostrar um pouco da renda variável, né? Que é a menina dos olhos aí, é o que eu gosto de trabalhar, tá? Então, em 6 meses, colocando em uma carteira recomendada pela Nova Futura, vou clicar nela aqui, ó, só para a gente ver, para abrir ela inteira aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, uma carteira recomendada pela Nova Futura, que é uma corretora, a gente entrando com 5 mil reais no dia de amanhã e toda a projeção que já fez aqui, ó, direto pelo site do IUB, tá? Não foi Jackson que calculou, não foi David que calculou, foi o próprio site IUB, que é um buscador de investimento, que ele já me deu tudinho o que vai render se eu entrar com 5 mil reais, não fizer nenhum aporte mensal e resgatar esse dinheiro em 6 meses. É exatamente esse valor que vocês estão vendo, tá? Quanto que renderia numa poupança, quanto que renderia em um CDB com 100% do CDI, que eu já expliquei para vocês, e quanto que rende se vocês apostarem numa carteira recomendada pela Nova Futura. Que aí o Deixe pode falar um pouquinho da Nova Futura aí, se é uma corretora boa ou não de mercado. Sim, sim, a Nova Futura é muito boa, sim. É as mais recomendadas, né? Nova Futura para esse tipo de investimento. Tem a Terra, Capital Markets, tem a... Eu não sei se a Modal, como é que você está trabalhando com isso, né? Já está trabalhando com... Tá, todas as corretoras... Todas têm, né? Mas as que eu tenho conto aí, as mais confiáveis. Capital, Terra, Nova Futura, Genial... E XP, tá? né? E XP, essas daí. Então, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês aí, ó, fazendo um aporte único e exclusivo de 5 mil reais, esperando 6 meses, já tirou aqui todos os encargos, ó, de R$ 178, e mostrando para vocês quanto que vai render isso no final de 6 meses. Vai render R$
R$ 9,89, tá? Então esse aí é um rendimento numa renda variável, vocês aguardando durante 6 meses esse dinheiro trabalhando para vocês, tá? Aí nós temos outras coisas, né? Temos fundos de investimento, tem carteira recomendada, tem fundo multimercado e o fundo de DI, que é o fundo que a gente comentou aí, né? Que é um fundo de DI, que é o que paga melhor hoje no mercado, é um fundo de DI, que ele vai estar investindo no que a gente explicou, nos juros de mercado. Tá? E tem também o fundo multimercado, e o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o que a gente chama de FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações, que é o quê? É um pacotão, imagina que é uma carteira montada por uma corretora, com várias ações dentro, tá? Então isso aqui é um pacotão, que o nome dela se chama Equita Selection FIC de FIA, que é um pacotão composto por várias empresas que têm ações dentro da bolsa, que hoje vai render aqui R$ 800 em 6 meses. Então isso aqui é um fundo de investimento de renda variável, tá? Aí aquela pergunta, Jacques, essa renda variável tem risco? Eu vou falar para vocês. Lógico que tem. Se a gente sair hoje, se a gente hoje sair de casa e for no mercado, a gente tem um risco de morrer. Então, qualquer operação que a gente fizer no mercado hoje, na bolsa, ou no dólar, em qualquer coisa, a gente vai correr um risco. Só que é um risco muito baixo. Tá? Então, por quê? Porque no Brasil hoje, para uma empresa ter um capital aberto dentro da B3, é muita burocracia. Como qualquer coisa dentro do Brasil. É muito burocrático. Então, para essa empresa quebrar no Brasil e não entregar esse dinheiro para vocês, investidores, é muito difícil. Então, a Bovespa vai fazer alguma forma de fazer essa empresa Equitas, por exemplo, se ela chegar a falir, pagar os seus acionistas, os seus investidores. Certo? Se tiverem mais alguma dúvida aí, podem ir postando para a gente. Pessoal, pergunta aí. O que eu e o David a gente propôs aí para falar para vocês, eu creio que a gente já falou, que foi o beabá aí de como iniciar na B3, falamos um pouquinho aí sobre bancos virtuais, sobre corretoras, aplicativos que a gente recomenda ter no celular, falamos sobre taxa Selic, CDI, alguns ativos que fazem pares com o dólar, falei sobre fundos imobiliários e fundos de investimentos, e o David falou sobre os papéis, os indicadores externos que movimentam o dólar, né? Não só o dólar, como qualquer ativo dentro da bolsa. Isso. Vamos abrir aí uns 20 minutinhos aí para a galera perguntar. Né? E aí, conseguiu fazer a conta aí que o... Ele queria saber em cima dos FII. Os valores em cima da FI. Dos fundos imobiliários. Do fundo imobiliário. É isso. Show, legal. Então, pessoal, a gente vai aí, ó, ficar... Vamos abrir uns 20 minutinhos aí com vocês aí. Se quiserem perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, quiser conversar sobre algum assunto, podem perguntar pra gente. A gente espera que vocês tenham gostado aí dessa livezinha que a gente fez com vocês aí nesse feriado. Que investidor é assim, tá? Analista de mercado fica com o dedo coçando quando a bolsa está parada, e a gente tem que estudar, então a gente estuda diariamente. Eu quase todo dia converso com o David, converso com outros amigos investidores, para a gente saber o que a bolsa está precificando para o dia seguinte, né? Então a gente tem que conversar, tem que fazer esse bate-papo, para a gente poder saber como é que o mercado vai se comportar no outro dia. Então a gente tem sempre essa conversa aí, para a gente poder saber como é que tá as coisas, como é que tá o mercado fora do Brasil, para a gente não fazer operação às escuras, né? E, logicamente, fazer de novo o jabá aí da parte do David, tá? Que ele é programador, ele programa bastante tempo aí, e ele tem esse indicador, que é esse indicador que vocês estão vendo aí com linhas vermelhas e verdes, que é um indicador de frequência. Ele funciona em qualquer ativo da bolsa, tá? Desde ações a futuros. E ele tem um preço, aí eu deixo, depois fala para vocês aí o valor, se alguém tiver interesse, quiser aprender um pouco mais aí sobre o dólar, a gente vende esse ativo, vende mentoria e vende cursos também, tá?
E uma vez por ano aí, ou por mês, eu dou palestras gratuitas aqui em São Paulo e Barueri região, e divulgo no meu Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, por favor, né? Jackson.n.barretos. Deixa, quiser colocar seu Instagram aí. Eu vou colocar que meu nome é complicado. Jackson.n.barreto. Compartilhem, divulgue. Eu coloco indicações de carteira de mercado. Praticamente todo dia coloco dicas e coloco várias informações sobre o mercado, notícias também. A gente tem grupo fechado de estudo, tanto eu quanto o David. Temos nossos grupos fechados, o David exclusivamente voltado ao mercado de dólar. E eu tenho um grupo fechado de ações. E dólar eu acabo indicando para o David para a gente não ter esse conflito de informações, né? E aqui a minha planilha de ativos aí, de ativos de ações, tá? Todas as ações que estão na bolsa, elas estão aqui nessa planilha. E se a gente aplicar um filtro nessa planilha, já vai ter aqueles 28 papéis que eu falei para vocês, papéis filé para se operar no mercado, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá aqui o ativo o indicador do David. Se quiser falar mais alguma coisa aí, David, sobre o seu ativo, pode explicar para a pessoa sobre o seu indicador, como é que funciona. Se quiser colocar ele no dólar, pode falando aí que eu mostro pro pessoal, tá? Na realidade ele sinaliza aí umas correções, né, das pernas de alta, de baixa aí do dólar. Coloca aí o Dolfut aí. Que timing que você quer? Coloca aí no 5P. O que seria o 5P, David? Gráfico de pontos. Boa. O Reirivan, primeiro vou responder o Reirivan aí. Pode ser, David? Manda bala. O Reirivan tá perguntando, infelizmente, peguei a aula agora, no fim, mas o conteúdo é show de bola, não conhecia essa plataforma Yubi. Parabéns e David. Reirivan, valeu, cara, obrigado. Explica um pouco como é a precificação do mini dólar e mini índice e quanto vale cada ponto em relação aos contratos. Aí é com você, David. Vamos lá. Referente ao dólar, vamos lá. Se você estiver operando mini contrato, tá? Cada oscilação de meio ponto, ele equivale a R$5. Tá? Um exemplo. Se ele oscilou meio ponto para cima, meio ponto para baixo da sua posição, se você tiver com um mini contrato, ele vai te dar um balanço aí para cima de R$5 e para baixo de R$5, tá? Que é um 0,5, é um tique, né? A gente chama. Cada meio ponto é um tique, né? Como já que tu marcou ali, tá? E no índice. No índice, ele se eu não me engano, a 10 pontos são R$2, se eu não me engano, né? Porque 100 pontos seria R$20 a cada contrato, né? Cada mini contrato. Então, sairia a cada 10 pontos, sairia R$2. Aí, David, responde o Adriano aí. Então, Adriano, esse 5P é referente a preço, tá? A gente não opera, exclusivo, eu não opero o tempo, eu opero o preço, né? Então, ele só vai mudar aquela barrinha. O candle. O candle, né? Vamos chamar de candle. Esse candle, se a variação do preço mudar, tá? Se ele ficar dentro de um caixote aí, ó, tá vendo? Variando. Esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo esse caixote aí? Mostra o caixote, o Jackson, para ele. Esse. Tá vendo? Sem a violinada, só o caixote. Tá vendo? Você viu que ele ficou muitas horas dentro desse caixote. Então, foi um nível de preço que ele ficou, tá vendo? Enquanto ele não mudou o nível de preço, ele ficou das 15 para as 5 até as 18 horas. Nesse preço aqui, ó. Nesse preço, tá vendo? Então, ele só variou dentro daquele nível de preço, né? Como a gente chama de caixote, tá? Ele só vai sair daquela região, só vai armar um outro candle, se ele for para cima, rompendo aquele nível de preço, e para baixo, rompendo o nível de preço para baixo ali, tá? Paixão, você quer saber o quê? Num FII, qual a diferença entre dividend yield e rentabilidade no mês? Então, Paixão, em qualquer ativo, tá, da bolsa, em fundo imobiliário, em qualquer ativo, o dividend yield é o quê? O que você recebe mensalmente, tá? Em cima desse ativo. E o valor, a rentabilidade no mês, é aquele papel
ele aumentou o valor dele mesmo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um qualquer, deixa eu colocar um ativo aqui qualquer, pegar um que eu gosto, tá? Um BID 4, por exemplo, BID 3 eu peguei, tá? BID 4, BID 4, BID 4. BID 4 é o Banco Inter aqui no Brasil, por exemplo. Então, o BID 4 hoje, ele está em torno aí de... Deixa eu carregar aqui o Profit. Eu não tenho essa informação quanto que tá, mas deve estar em torno de 15 reais, tá? Então, o BID 4, por exemplo, tá aqui, ó, BID 4, BID 3, na verdade, né? Tá em 14,61. Então, se esse preço aqui aumentar para 15 reais, por exemplo, você ganhou com esse papel com a valorização. E o dividend yield é o que ele paga no mês, tá? Em cima desse ativo. Então, em cima de um fundo imobiliário que tem um dividend yield de 0,6, por exemplo, você vai ganhar no valor da ação, que está R$14, se amanhã for para 15, então você já ganhou R$1 aqui, mais o dividend yield no mês, que seria em torno de 0,6. Respondido aí, Paixão? Aí, David, coloquei seu indicador na tela aí, se quiser falar mais um pouco dele, só vou voltar ele para o dólar aqui, para você poder explicar. E igual eu falei para vocês, pessoal, esse indicador do David não funciona só no dólar, tá? Ele funciona aqui, eu tô com um papel aqui, ó, com ativo, que é uma ação. Pode ver que ele respeitou bem aí, ó, tá vendo? Pode continuar, Jackson. Deixa no bid mesmo, pô. Ah, agora eu já troquei, mano. Só deixa eu ver com o Renan. Renan, eu consegui te responder aí sobre os mini contratos? Agora a margem, tá? Depende muito da corretora, tá? Pela Genial, o mini contrato do dólar tá 40 reais para cada contrato e o mini índice tá parece que 25. 25, não, 30 reais, perdão. 30 reais o mini índice, tá? Para cada mini contrato. Você teria que ter de margem para operar ele. Porém, a gente não recomenda ter só esse valor dentro da corretora para você operar esses derivativos. Vamos lá. Então tá aí, David. Seu indicador tá na tela aí, ó. Duas linhas vermelhas, 3 linhas vermelhas para cima, uma linha azul no centro e 3 linhas verdes para trás. Agora o David vai explicar melhor sobre ele, tá? Isso, eu gravei uns vídeos aí, inclusive com um replay, né? O que o mercado faz? Vamos só olhar nessa linha vermelha, azul e verde no meio, tá? Essas para cima, vermelho e verde, seriam alguns alvos, possíveis alvos, né? Para cima, a gente teria um alvo ali, 42,13. 42,13 e 41,86, é isso? Qual que você quer, azul ou verde? Azul. Azul 42,06 e a verde 41,99. Isso. Por um exemplo, caso o mercado, né, de dólar, ele abra um pouquinho para cima ali, a gente teria uma probabilidade de uma venda em cima, dentro daquele indicador, né, na linha vermelha, naquela primeira linha vermelha e na azul, tá? E para baixo a gente teria um alvo de compra ali, ó, dentro da linha verde, no 80, né, 41,80 e 41,73, que seria um possível alvo, tá? Mas eu vou fazer vou gravar mais um outro vídeo, né, explicando um pouquinho melhor, dentro de um replay, a gente vendo a movimentação, eu acho que vai ficar legal, tá? Ou senão eu faço uma live para semana que vem aí com o mercado aberto, né? Aí seria legal fazer com o mercado aberto. Aí, pessoal, Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Se tiverem mais alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade aí. A gente vai ficar mais 10 minutinhos 10 minutinhos aí. Se tiverem alguma pergunta para fazer sobre algum assunto relevante aí, que vocês queiram saber, deixa. Se quiser falar mais alguma coisa aí do dólar ou de alguma outra coisa. Ah, Paixão perguntou por que tem candle azul no gráfico e no gráfico DI tinha roxo e branco. Paixão, isso aqui é regra de coloração, tá? Nada mais do que cor.
pura perfumaria, tá? A gente a gente deixa mais coloridinho, né? Mas a gente não usa a coloração. A gente não se atenta também à cor, tá, Paixão? Então o negócio seria mais ou menos assim, ó. O mercado tá subindo. Fica com um candlezinho verde. O mercado tá subindo, é verde. O mercado tá descendo, é vermelho. Mas isso a gente precifica, ou quer dizer, a gente colore da forma que a gente quiser, tá? Eu vou mostrar para vocês aí algumas telas que eu tenho aqui, que é um saquinho de bala de goma, tá? O meu de aula, por exemplo, eu só tenho branco, vermelho e azul. Esse aqui que o David utiliza, que é de dólar, ele tem o verde, o vermelho e o azul. Aí eu tenho um outro aqui que tem essas configurações por trás. Tem uma outra aqui que tem um monte de linha. Então isso que a gente chama de setups operacionais, tá? E isso a gente explica melhor nos nossos cursos e nas nossas mentorias, tá? Isso aqui nada mais é do que regra de coloração. É para ficar mais fácil da gente enxergar o movimento que está acontecendo, tá? O David gosta de verde e vermelho, eu gosto de branco e vermelho com azul. Então nada mais é do que perfumaria, tá? Acho que todo mundo é grandinho aqui, mas isso aqui é igual o bumbum de cada um, tá? Cada um tem o seu e cada um opera e usa do jeito que achar melhor, tá? Então dentro da plataforma a gente consegue configurar a coloração que a gente quiser, tá? Então para o dólar o David utiliza o verde e vermelho e outras coisas para aula. Eu prefiro utilizar o branco e o vermelho, ou o branco. O vermelho a gente sempre usa, que o vermelho vai ser sempre a venda, certo, David? Isso mesmo. E a compra a gente normalmente muda. Cada um utiliza a cor que quer. Eu uso mesmo o verde, né? Verde e vermelho, tá? E quando tá neutro ali, ele fica uma corzinha branca ali. E o David gosta de operar bastante o P, que é o que ele falou. Que é gráfico de preço, né? É gráfico de preço, tá? Eu não, eu já gosto de operar o 10 minutos, que eu opero não só o dólar, como qualquer outro tipo de ativo na bolsa. Então eu gosto de enxergar o movimento inteiro do candle que ele dá. O candle é o quê? Seria essas barronas aqui, ó. Esse aqui, o nome dele é de candle, tá? Então eu gosto de enxergar o movimento como um todo. Que se a gente colocar no gráfico de IP ou de Renko, que é um outro cara que tem também, que ele funciona igualzinho o preço, vocês vão ver que os quadradinhos, os candles, têm o mesmo tamanho. Eles não modificam o tamanho. Quando a gente modifica ele para tempo, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 minuto, aí a gente tem o candle a cada 10 minutos. Então, aqui 10 minutos, aqui 20 minutos, aqui 30 minutos, 40 minutos, e assim sucessivamente. Então, cada candle desse, ele tem uma movimentação de 10 minutos, que hoje, no Brasil, aí eu estou falando por mim, Jackson, que opero o dólar e outros ativos, tá? Para mim, Jackson, o dólar é muito difícil de se operar num time frame abaixo de 10 minutos. E qualquer ativo dentro da bolsa. Aí o Deixe pode falar um pouquinho mais qual que é o time frame que ele gosta de operar o dólar. Gráfico de P, 5 pontos somente. Eu tenho um gráfico mais limpo. Na realidade, eu não opero muito gráfico, tá, pessoal? Eu só utilizo o gráfico mesmo que fica em cima do indicador, mas eu opero em cima do tape read, né? Que é análise de fluxo de ordens, tá? A minha tela tem bastante coisa. Tá? Tem times in trades, tem book, tem livro de ofertas, intenção de player, posição de player, tá? Compartilha um pouco aí, David, na sua tela. Deixa eu ver se a minha plataforma está aberta aqui. E qual o David falou, né? Aqui embaixo a gente tem vários tipos de setups diferentes para se operar, tá? E o operacional também. O David, ele é um operador de tape read em frequência. Isso é uma técnica de mercado que surgiu nos anos 70, que é o que o David opera, tá? Tape read, que é a leitura de fluxo. A leitura de fita, né, que o pessoal chamava. Né? Leitura de fita, que é hoje leitura de fluxo, ou análise de fluxo, que o David analisa isso daí.
Eu tentei, o Deus já tentou 1000 vezes me explicar a leitura de fluxo e leitura de fita. Eu utilizo muito pouco perto do que o que ele utiliza. Ele é o mestre dos magos aí na parte de Tá leitura, bom. na leitura de fita e leitura Vou, e eu vou, leitura de fluxo, né? eu vou compartilhar a tela aqui para a galera dar uma olhadinha. Compartilha aí. E eu já opero mais o gráfico, né? Eu não consigo enxergar tão bem quanto o David enxerga aí a parte de fluxo no dólar. Aí, pessoal, ó, é uma das telas, tá? Eu tenho 3 telas aqui, então tem bastante coisa pro outro lado, porém não dá para compartilhar, tá? Essa que eu tô passando o mouse aqui, esse é o Times in Trades, tá? Esse outro é o volume de price, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa que eu tô rodando aqui, o volume de price, tá? Eu tenho aqui no diário e no de 5 minutos. Eu tenho o Super Dom, é onde a gente boleta, né? A gente faz A compra e a venda do a ativo. compra e a venda do ativo. Aqui a gente tem a posição de players, né? Quem que está comprando e quem que está vendendo, né? Que venda, que compra. Quem é o player que está fazendo aquele movimento dentro dos 5 minutos, tá? Aqui é uma evolução de cada player. Quando eu tico aqui, ó, aparece a evolução de cada player, tá? Aí eu deixo em específico o player que está fazendo o movimento, alguma posição importante, e eu fico atento a ele para dar continuidade à operação se eu tiver posicionado. Tá? E aqui a gente tem 2 times in trades mais filtrado, né? Tá vendo? Com a corzinha de fusca aqui. Eu filtro elas com o tamanho das boletas, tá? E aqui eu tenho a cesta de DIs, tá? A cesta do Ibov, tá? Aqui eu tenho algumas correlações que eu uso. Tá certo? Compartilhar Então, a sua de volta aí. David, eu vou me atrever a mostrar um pouquinho para eles a mais do que você faz. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá? Fala aí. Como eu falei para eles, quem é o mestre aqui dos magos em análise de fluxo é você. Então eu vou mostrar para vocês, pessoal, a técnica, uma das técnicas que o David utiliza, e aqui do lado, aqui é o que o David utiliza, tá? Uma das técnicas de leitura de volume at price. Você compartilhou a tela ou não? Tá compartilhada já. Na sua? É. Deixa eu... Ah lá, pronto. Então tá aqui uma das técnicas, eu vou colocar aqui, David, no saldo de agressores, beleza? Beleza. Uma das telas que o David utiliza, que é o saldo de agressores, e aqui é uma tela que eu utilizo de gráfico. Eu só vou mostrar para vocês aqui que confronta as informações que o David lê com as informações que eu leio no gráfico. Então não é o que? Para vocês entenderem que tanto você operando o que o David opera, que é a leitura de tape de reading, de fita, quanto o que eu opero, as informações têm que bater. Então, qualquer pessoa que vender para vocês uma coisa que não confrontar com a outra, ele está vendendo ilusão, tá? Simplesmente isso. Então, tá aqui, ó, pelo estudo que o David faz, tá aqui, ó, no tape reading, o dólar está aqui, ó, a 4,197, tá? Ele fechou no dia de ontem nesse preço. E se a gente vir aqui no gráfico, ele está exatamente no mesmo preço, 41,97. Aí o David consegue falar para vocês, olhando aqui no tape reading, o que está precificado para cima e para baixo, que eu olhando aqui no gráfico, eu não consigo enxergar isso. Então, é um estudo, é uma técnica que complementa a outra. Pode falar um pouco aí, David, do volume de price. O que eu vou falar ali, né? O que eu tô olhando, da região ali do preço, de 96,5 ao 208, é uma região de comprados, tá? Você pode ver ali que os agressores foram comprador, tá? Você pode ver que não tem vendedor ali, tá? Aí você vê ali para cima, um nível de preço a 8,5 vendedor, aí logo acima 2,5 vendedor, tá? Então essa região é muito importante para os comprados aqui, ó, tá vendo? E essa é para o vendedor e essa é para o comprador, tá vendo? Que é onde tem agressão compradora. É mais ou menos isso que a gente olha dentro do volume de price. E se você olhar, coloca o volume de price aí, o Jackson, somente no... Deixa eu pegar aqui.
Somente no gráfico, sem ser o agressor. Não, o volume de price, não o gráfico, só o volume. Só para a gente finalizar aqui, que senão a live vai ficar muito comprida. Não, o volume de price. Rola um pouquinho para baixo. Ó, temos aí uma região do 4183 ao 4179, um preço muito importante. Por quê? Porque ele tem um acúmulo grande ali, tá? Então, ali se torna o quê? Uma resistência ou um suporte se o preço estiver de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? O preço está acima, então se tornaria ali como um suporte para quando o preço vier a descer ali, tá? Mais ou menos isso aí. Jackson, tá no mute aí, eu acho que você não tá falando, hein? E aí, pessoal, vocês tiveram... Não tava falando nada, não. Tava só te escutando Tá. mesmo. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida aí, então A gente vocês... vai... A última pergunta aí, vamos responder aí Qual que do é? Reinan. Vocês trabalham com uma média de quantos contratos? Pô, varia muito do mercado, tá? Não. O Reina, varia muito do posicionamento, do que você está vendo, tá? Gerenciamento Você pode... de risco. Isso, tem tudo isso por detrás, tá? A gente não gosta muito de falar de tamanho de boleta, essas coisas, muito menos de valores, tá? Mas é assim, a mão padrão, para quem está começando, é de 1 a 5 mini, não mais que isso, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram aí, a gente agradece, tá? A gente vai estar encerrando agora, essa live vai ficar muito extensa. A gente queria muito ficar mais tempo aí, mas infelizmente não dá, senão na hora que a gente for subir isso aqui de uma vez só, o David está gravando, para depois colocar no canal dele. Se vocês gostaram aí, compartilha com o pessoal, compartilha com os Isso. amigos, Deixa um compartilha com a like aí família, pra gente. deixa um like pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado a vocês aí um pouquinho do que a gente sabe aí. Isso aqui realmente só foi uma palhinha do que a gente fez aí num feriado, para a gente não ficar com a abstinência aí de bolsa e de mercado. De clicar, né? Ficar clicando. E eu abrangi um pouco mais aí sobre os meus cursos e os indicadores e as planilhas que a gente utiliza, tá? Então, pessoal, a gente agradece muito. Agradecemos aí, obrigado pela companhia, tá? E não esquece de deixar um like no canal e quem não é inscrito, se inscreva aí, que mais para frente a gente vai começar a fazer lives semanalmente. Isso aí, pessoal. Então, beleza? Valeu, pessoal. Falou, Valeu, tchau, um tchau. abraço, tchau, Falou, tchau. até mais. Valeu, tchau, tchau.